Todos nós temos ansiedade, mas a partir do momento que essa ansiedade te paralisa, que essa ansiedade te trava, que essa ansiedade te causa falta de ar, opressão no peito, que essa ansiedade te causa dor e piora a dor, e essa dor se torna física, isso aí a gente precisa pedir ajuda. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. Para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. Hoje eu abro a porta do consultório para o Dr. Amadeu. Gente, um assunto que é extremamente desconfortante. Você imagina a pessoa, além de ter o zumbido, também sofrer de insônia e também passar por outros desconfortos que eu imagino que chega bastante no seu consultório, né, doutor? Com muita frequência, diariamente, várias vezes ao dia. Por favor, apresente-se, fale um pouquinho da sua especialidade, na verdade, né, desse profundo estudo que você se dedicou até aqui, a ponto de hoje também ter compreendido tanto e entender que o ser humano ele é um todo, né? Inclusive essas questões emocionais também. Seja muito bem-vindo, doutor Amadeu. Muito obrigado. Bom, eu sou médico há 18 anos, para fazer 19. Me formei na UNB em 2007, escolhi a área de otorrinolaringologia, sou especialista desde 2013. E aí eu fui me encontrando, né? Achei muito desafiador a área de tontura e a área de zumbido, né? Estudei otoneurologia no Hospital das Clínicas na USP, que é uma sub-área da otorrino que estuda tontura, estuda o labirinto, estuda zumbido, todas as suas doenças correlacionadas, né? E em seguida eu fiz uma especialização em medicina do sono, que também é uma área muito legal, muito apaixonante, porque também mexe com todo esse bem-estar da pessoa, né? É uma sub-área também da otorrino, muitos otorrinos hoje são médicos do sono, a maioria dos médicos do sono são otorrinos também. E eu costumo trabalhar um pouco das 3 especialidades na minha prática hoje, né, integradas. E nesse caminho com essas 3 aí há algum tempo, o que eu tenho visto é um perfil de pacientes que tem um certo acometimento, um certo sofrimento, que muitas vezes vai além das doenças físicas, do ouvido, do nariz, da garganta, ou mesmo da fisiologia do sono, e que vai muito além. Muitas vezes um adoecimento mental que vem de trabalho, ou de casa, ou dela mesma. E às vezes a pessoa já tem algumas acometimento físico vindo dessa configuração emocional, né? E muitas vezes essas pessoas não são ouvidas, não são acolhidas, e eu tenho experiência de ouvi-las, né? E eu queria aproveitar também e falar disso nesse janeiro branco que a gente está tendo, de toda a necessidade da gente ter essa importância da saúde mental, do autocuidado, da gente cuidar das nossas emoções, da nossa autorregulação emocional, da gente estar bem com a gente mesmo, com a nossa cabeça, para estar trabalhando bem, para estar produzindo bem, para estar se sentindo útil, né, para prevenir uma série de problemas, tá? E ter, claro, uma melhor qualidade de vida e relacionamento com as outras pessoas. Eu acho muito importante a gente sempre trazer o conceito desses meses, né? Como tem o mês do câncer, o outubro. Agora, eu gostaria que o senhor, de fato, trouxesse também, além do chamar a atenção, quais as práticas efetivas, o que eu devo fazer nesse mês, o que eu devo me atentar, mesmo que eu esteja me sentindo bem, mas prestar atenção em quem está em casa. Tem algo mais específico que o senhor pode
trazer e instruir as pessoas? Eu acho que a gente tem que ter, olhar para o outro se o outro não está sobrecarregado, se olhar para o outro se o outro não está em um sofrimento silencioso, se essa pessoa não está, às vezes, aguentando alguma coisa, ela não está falando, às vezes ela está num sofrimento solitário e não está expondo isso, né? E isso até para prevenção de outros problemas mais sérios, como suicídio, como outras agressões que podem acontecer. E a gente tem que estar ligado no outro que está do lado. É em casa, pode ser um familiar, até no nosso trabalho também pode ser alguém que esteja sobrecarregado, ou alguém que já esteja passando por algum problema. E não fala nada e falar assim, eu estou aqui para te ouvir, eu estou aqui para você compartilhar comigo isso também. Né? E às vezes guardar não é uma solução. Às vezes, muitas vezes a pessoa não consegue falar, ou não sabe que pode pedir ajuda, ou não se sente à vontade para pedir ajuda. Mas guardar também, aguentar também, causa doenças, inclusive físicas. Né? E a gente está aqui para falar disso. Antes da gente entrar na garganta, no nariz, eu gostaria que o senhor, de fato, ali atende várias pessoas, entre homens e mulheres, né? E crianças também. Esses homens e mulheres, quem o senhor vê com mais dificuldade de falar, de pedir ajuda? Você tem alguma condução específica nesse sentido, de perceber o sofrimento, né, de homens maior do que das mulheres? Eu acredito que ambos, tá? Existem perfis de pessoas que têm mais esse tipo de acometimento mental e físico. Acredito que os homens têm um certo viés de falar deles, porque muitos deles eles aguentam também e não procuram ajuda. E muitas vezes a mulher vem junto e é a mulher que conta, muitas vezes. Mas eu tenho uma experiência muito grande também com homens com doença psicossomática, pessoas que já têm um zumbido, já têm uma dor no ouvido, já têm um apertamento dentário por estarem nesse tipo de sofrimento e não ter um autocuidado bacana, tá? E muito relacionado a trabalho, muitas vezes relacionado a filhos pequenos, a um período, às vezes, de estresse de trabalho, porque não está conseguindo dormir por uma determinada situação familiar, ou é um parente que está doente, muitas vezes um idoso, muitas vezes um filho deficiente, muitas vezes um filho que pode estar com algum problema de uso de entorpecentes, alguma doença mais séria, né? E essas preocupações, que a gente fala da ansiedade, né? Todos nós temos ansiedade, mas a partir do momento que essa ansiedade te paralisa, que essa ansiedade te trava, que essa ansiedade te causa falta de ar, opressão no peito, que essa ansiedade te causa dor e piora a dor, e essa dor se torna física, isso aí a gente precisa pedir ajuda. Não dá pra gente simplesmente achar que vai aguentar tudo, que uma hora o corpo vai quebrar. Aí a gente não quer que quebre. A gente não quer que quebre em parte nenhuma. Às vezes uma parte vai dar um sinal, vai dar sinal, mas a pessoa tá ali, não, eu aguento. Aí é o que eu falo para os meus pacientes, que às vezes o aguentar é que é o problema. Você precisa pedir ajuda. Como é que você vai pedir ajuda? Com quem você vai pedir ajuda? Você tem que pedir. Como? Você vai, no médico, é no companheiro de vida, é num amigo? É abrir a boca e pedir, falar socorro, me ajuda, ou olha, eu preciso conversar, eu preciso me abrir, eu preciso dividir isso aqui com alguém, porque eu não posso ficar com isso sozinho. Sim, e inclusive muitas vezes você aí que deixa de pedir ajuda, que silencia, acreditando que está protegendo a família, não é por aí, porque como o doutor trouxe, isso vai evoluindo, e você pode ficar muito pior numa situação, talvez até, quantas vezes a gente já encontrou por aí, né, sem volta, porque a linha entre a sanidade, né, e um surto, doutor, muitas vezes é muito curta, Sim. muito tênue. O tempo todo essas questões do assédio no trabalho, de dívidas para os homens, que têm todo esse peso. Nós, mulheres, temos inúmeros, mas chega a ser injusto também não olharmos para os homens, que também têm um peso bastante claro diante da sociedade, né, em relação à sua família. Isso também dói quando ele não está chegando, não está conquistando.
Para os homens, sim. E falando especificamente das mulheres, eu acho que tem que falar sobre a gente tem que falar sobre essa questão da dupla, da tripla, da quarta jornada das mulheres. Que não é só cuidar dos filhos, não é só cuidar da família, não é só cuidar, às vezes, de outros parentes, porque isso também acontece. É muitas vezes trazer também o dinheiro para dentro de casa, talvez equilibrar tudo junto ali, e que essa conta muitas vezes não fecha. E elas simplesmente tentam porque tentam fechar. E muitas vezes não fecha, muitas vezes precisa de ajuda, às vezes vai aguentando aquela situação, e boa parte dos que eu atendo são elas, tá? Em diversas idades, em diversos momentos, tá? E posso falar que eu tenho pacientes de 8 a 90 anos, todas mulheres, tá? E que tem este perfil. Tá? Então, se assim, nossa, doutor, mas tem crianças já manifestando esse tipo de coisa, com 8, 9 anos? Sim, tem. Tem crianças com disfunção temporomandibular, que ao apertar, muitas vezes, vinda de bruxismo, de apertamento dentário, já manifestando um quadro de ansiedade mais na infância, tá? E às vezes, por isso, você pensa, o que uma criança vai ter de estresse para estar manifestando isso? Elas têm, tá? E as mulheres são mais susceptíveis a isso, tá? É do sexo feminino, sim, mas também precisa se falar sobre isso, né? Hoje no Brasil, a porcentagem de pessoas que faz terapia é 10%, sim, é pouco, né? A gente tem uma demanda enorme. E quantas pessoas acham que ir para o psicólogo é só conversar, que não vai adiantar nada? Ou às vezes a pessoa, olha, eu me dei alta, Sim. eu não preciso, para eu ir lá conversar, eu converso com qualquer pessoa. E não é isso, gente. Terapia, psicólogo é autocuidado, né? Assim como atividade física é autocuidado, assim como dormir cedo é autocuidado, assim como ter horas de sono adequadas é autocuidado, meditação é autocuidado, assim como você ter uma convivência familiar adequada, boa, é autocuidado. E eu sempre vejo muitas delas nesse aguentar, nessa tensão de que eu preciso aguentar, de que eu preciso manter as coisas ali, porque é minha responsabilidade dar conta de tudo. E muitas vezes eu digo, não é essa responsabilidade. Não é. Essa responsabilidade, ela precisa ser compartilhada. Dividido. Ninguém precisa aguentar tudo para sempre. Ninguém aguenta, na verdade, tudo para sempre. E a filha, né, pensando aí nessa expectativa de vida que aumentou bastante, onde tem pessoas hoje de 50, 60, cuidando de pais, né, de 80, de 90, e normalmente as mulheres, as filhas ficam com os pais, normalmente, tá, gente? E também é um peso para aquele filho que está ali e que não, mas gente, divide, procura, dá um jeito. Não posso, não vou deixar. Ninguém vai dar atenção. Então é importante também, caso vocês não saibam, existe a justiça para isso também. Assim como tem a guarda compartilhada para crianças, existe uma lei, né, de guarda também para os pais. E não é você pensar, mas quem não quer ficar, não tem que ficar. O quanto você vai se exaurir, daqui a pouco você está faltando também para a sua família. Então é sempre importante que a gente realmente chame atenção para essas coisas, né, doutor? Sim, eu acho que são cuidadoras primordiais e a gente não pode negar a importância das mulheres e o seu papel, mas muitas vezes esse papel extravasa para alguma coisa muito maior, assim, de que só eu posso cuidar, só eu que dou conta, só eu que faço as coisas direito, só eu que consigo dar o que é necessário. Mesmo que eu tenha uma irmã, não, essa aqui não dá conta, sou eu. Então tem muita gente que tem esse perfil, não é pouca gente. E isso está errado, tá? Eu acho que isso vem mais ainda como uma sobrecarga. Sim. Tá? E mais um fator de adoecimento. Para adoecimento deste cuidador. Bem falar também, eu tenho um filho autista também, e eu entendo as questões das famílias que têm crianças especiais, e são pessoas que vivem um estresse de um soldado de guerra. Então imagina, são pessoas que já estão cuidando, e elas muitas vezes não têm com quem deixar e também não conseguem dividir essa carga. E às vezes também muitas vezes tem pais idosos e essas cargas
também só aumentam. E é preciso cuidar dessa pessoa, cuidar de quem está cuidando. Sim, exato, exato. E só fazendo um último adendo aí, essa pessoa que tem a necessidade, está também se colocando o tempo todo como única que pode ajudar, tem que se compreender que todo excesso esconde uma falta, né? Talvez eu só me sinto importante nesse lugar se eu não estiver servindo, eu não sei o meu valor, eu estou nessa situação, né? E esse servir sai da linha saudável, né? Para uma obrigação. Se eu perder isso, e muitas pessoas, depois que esse idoso, a pessoa que ela está cuidando, morre, cai numa depressão profunda. Então, realmente a gente estar atento. Gente, nós precisamos voltar a olhar para o outro. Primeiro, olhar para a gente, porque quem não consegue se enxergar, não enxerga, né, o outro. Você não vai conseguir enxergar nem os seus próximos 20 metros, mas é de verdade um tempo de voltar, né, se ouvir, talvez desligar mais os aparelhos, né, e olhar para dentro, porque tá sério. Uma curiosidade que eu posso falar, que vários pacientes que eu tenho idosos, eu mando eles viajarem, largarem um pouquinho os filhos, os netos, porque são pessoas que cuidaram a vida toda, mas também não se cuidaram, também não têm os seus hobbies, também não podem aproveitar a aposentadoria para fazer outras coisas, e eles ficam numa função de cuidar, que eles não se permitem fazer outras coisas além disso. Né? E assim, isso também desenvolve dores, isso também desenvolve outros adoecimentos. São pessoas que precisam se permitir estar num lugar, não só de serem cuidados, mas de estarem livres também de cumprir minha missão. Meus filhos podem cumprir a missão deles, andar com as próprias pernas, cuidarem de quem eles cuidam e amam também, e tá tudo bem. Né? Vou falar que tem muita gente com dificuldade com isso, tá? Não é pouca gente, não. O não, né, é ainda um dos grandes desafios aí. Colocar o limite nisso é bem difícil às vezes, dependendo da situação. Doutor Amadeu, durante o seu período, né, de faculdade, quando foi que você percebeu? Foi lá ou já foi nos atendimentos que a otorrino ia muito além, né, de garganta, ouvido e se estendia para essa parte mental? Eu percebi muito nos meus atendimentos, eu sempre tive um perfil muito de querer resolver tudo. E eu sempre encaminhei e tentava pedir de volta, queria ver o feedback dos outros profissionais, e eu vi que os meus pacientes voltavam em mim, muitas vezes sem resolver certas questões, né? E eu acredito sim numa medicina integral, mas uma medicina multidisciplinar. Então eu preciso do psicólogo, faça parte dele, eu preciso que o fisioterapeuta ajude nos músculos, nas dores, eu preciso que tenha terapeuta ocupacional para os pacientes que têm dificuldade, eu preciso do educador físico, eu preciso que a pessoa faça atividade física, eu preciso que a pessoa durma, preciso que a pessoa faça meditação, que a pessoa se organize para ter o tempo de autocuidado, né? Então, assim, eu acredito muito em trabalho em equipe multidisciplinar, né? Só que muitas vezes a pessoa cuida tanto, ou está tão atarefada, ou tem uma rotina de vida tão corrida, atribulada, difícil, que ela não para ter se permitir ser cuidada. E se permitir, às vezes, ser cuidada por mais de uma pessoa. E muitas vezes, quando chegam em mim, a demanda já é para 3, 4 coisas para serem cuidadas até simultaneamente. Né? Então, muitas vezes, ali faltou atrás assim, olha, vamos cuidar, vamos ter o espacinho de você se cuidar, né? Ah, eu tenho filho, tá, então tem aquele dia ali que você vai fazer a sua atividade física, seu filho tá com outras pessoas que cuidam, o seu marido também tá fazendo outras coisas, mas você tem aquele espaço para você, né? E para ter não só a questão da individualidade, mas o autocuidado. Sim. Doutor, o que mais te incomodava na forma tradicional de tratar zumbido, insônia e, junto disso, também a tontura? Eu acredito que o que me incomoda muitas vezes não é não saber a causa, é passar um remédio e desconhecer o resto. Eu fico só na pontinha do iceberg e não vou mais profundo. Às vezes a pessoa tem um problema intestinal, às vezes a pessoa tem um problema de imunidade, às vezes o estresse dela está tão grande que facilita ela ter outras doenças,
às vezes a tensão dela é tão grande que ela aperta os dentes todo dia, às vezes ela tem uma dor de cabeça que ela é tensional de tanto apertar, às vezes ela tem uma fibromialgia que veio de tanto que ela apertou os dentes, de tanta tensão que ela teve, dor no pescoço que ela sempre travou, sempre apertou anos e anos e anos, e isso foi piorando, tá? Eu já atendi pessoas que não conseguiam mexer sequer o pescoço, e não era uma lesão de trauma, foi dor mesmo, crônica, que simplesmente a pessoa foi aguentando, deixando, e foi piorando. E assim, e onde a gente perdeu isso? Falou, olha, poxa, não... E também, claro, tem um olhado profissional, né? Poxa, de onde que tá vindo isso? Então isso me incomoda, eu vou só passar o anti-inflamatório? Eu vou só fazer a fisioterapia? Tá, mas de onde que tá vindo? E por que que a pessoa não cuidou? E assim, quando eu começo antes, quando eu pego a pessoa lá atrás, eu já tenho várias experiências com pessoas adolescentes, mais novos, e quando a gente inicia a medicação, inicia a terapia antes, e dessa consciência, desse insight, a pessoa passa a entender a importância do autocuidado, e ela passa a ter uma evolução, uma história diferente. Muitas vezes dos pais, diferente dos avós, né? Eu fico muito feliz porque isso resolve. Muitas vezes a medicação não é para sempre. O tratamento não é por um tempo. Mas essa mudança de consciência do autocuidado da pessoa, isso fica. Fala, olha, esse ambiente é tóxico, então eu preciso botar limite, eu não posso ficar nele. Ah, esse trabalho aqui, o dinheiro é bom, mas ele é um dinheiro caro. Porque o que eu preciso fazer para ter esse dinheiro é muito caro. Então, essa reflexão que fica, isso em serviço privado ou público, isso acontece em todo lugar. Não existe, não é nada, tudo bem, não é nosso mundo, nada é de graça. Mas qual que é o preço que eu pago por aquele trabalho? Qual que é o preço que eu pago para eu poder pagar minhas contas? Ninguém está negando que você tem que pagar suas contas. Isso é saudável. Trabalhar faz bem para a nossa saúde mental. Todo mundo deve trabalhar faz bem. Mas e aí, o que eu preciso fazer por isso? O que eu preciso enfrentar para pagar minhas contas, para ter o dinheiro? Que preço eu pago com o meu tempo de vida para eu ter o dinheiro para eu pagar minhas contas e viver? Porque muitas vezes, dependendo do que você está aguentando, suportando, e ninguém tem que suportar ou aguentar nada, né? Trabalhar dignifica quando é gostoso, quando é bom. Claro que desafios, pressão de trabalho, tudo isso, sim, vai acontecer. Mas, como o doutor falou, tem dinheiro tão caro que você vai acabar investindo tudo em remédio para poder continuar. Ou em internação, ou em outros tratamentos mais caros também, né? De novo o limite, né, doutor? Agora, uma coisa que você trouxe que eu achei sensacional, uma das coisas positivas, né, porque toda geração tem pontos positivos, pontos de melhoria, mas um ponto dessa geração, que foi o que você trouxe, de quando é apresentado algo para eles, e eles de fato compreendem, e esses não estão mais aguentando tanto quanto nós, né? Suportamos e aguentamos, e muitas vezes são chamados aí a geração mimimi, o que está o tempo todo já perguntando a hora de ir para casa. É importante que a gente respeite as pessoas e saibamos que quem vem depois sempre vem melhor, né? Tem algo aí de diferente, então também nós nos adequarmos, entendermos, porque senão esse conflito geracional não para, principalmente com essa aceleração que a pandemia trouxe, né? Sim, com essa velocidade da informação, e eu vejo também muito as gerações mais novas vendo essa condição de trabalho, principalmente horário de entrada e saída, e essa questão do preço. Eu acho que eles pensam muito no preço também. Então, é um salário por esse determinado preço de vida e condição, eu preciso do dinheiro, mas eu vou me submeter. Então, eu acho que também a gente tem que rever que condições são essas, e aí isso vem de encontro à nova resolução da NR1, né, que é de falar de saúde mental do trabalhador, que esse trabalhador não só precisa ter dinheiro, mas ele precisa ter um ambiente de trabalho que promova a sua saúde mental de uma maneira funcional, adequada, bacana, para que ele não sofra assédio, para que ele não desista do trabalho, para que ele possa se sentir útil, se render no seu trabalho, e esse trabalho não só lhe render o dinheiro para o seu sustento, mas também lhe render os benefícios de estar ativo, de se sentir útil, de se sentir bem. Motivado, querer estar, né, ali. E eu vejo essa geração muitas vezes com certa desconfiança dos trabalhos, dos empregadores, né?
E assim, isso de uma certa forma é positivo, sim. Sim. Se eles estiverem sabendo avaliar de forma adequada, né? E aí a gente talvez tenha que repensar nessas relações de trabalho. Sim. Eu vivo, né, o tempo todo essa situação. Já venho do desenvolvimento e de lideranças de longa data. Fiz transição do corporativo em 2017, mas já antes lidava sempre com pessoas. E esse momento agora, eu tenho convivido com a maior parte, né, dos liderados dessa faixa etária. E é assim um desafio para a gente compreender, mas se não se dedicar a ter uma compreensão, a respeitar o sentimento, a individualidade de cada um, ao mesmo tempo imprimir também esse limite, mas favorecer, porque a gente, horário para entrar, horário para sair, disciplina, silêncio, sem sorrir, o negócio é sério, e querendo ou não, isso está entronizado, está dentro da gente ao todo tempo, mas aí freando e olhando que cada um funciona de um jeito, claro que respeito cabe em todo lugar, mas é muito importante que realmente a gente veja isso, porque ninguém vai se adequar somente ao que você quer, e também para que você conquiste algo com eles, tem que ter essa troca, não é mais o cala-boca. Eu me lembro, eu pequena, meu pai, eu quero sair, por que não? Por que não? Porque quem manda sou eu. Porque não vai. Você tem que ficar ali calado. Então hoje, mesmo que seja, principalmente porque eu acredito que o ambiente de trabalho é um lugar que você tem que ser respeitado, minimamente, né? Acho que o básico é respeito e o básico bem feito tem que ser feito. Exato. E também achar que, né, só flores, não. Vamos, eu te respeito, você respeita quem também está remunerando, mas eles têm bem essa consciência. Eu acredito que a gente era mais, né, assim, eu sempre fui respondona, né? Saí de eu era aquela da carteira de trabalho que já tinha sido carimbada várias vezes, até que o filho nasce e você, opa, acho que depois que o Guilherme nasceu, a carteira ficou 10 anos no mesmo lugar, mas assim, era terrível. Se falasse, você vai ter que fazer, nem meu pai, nem minha mãe mandam em mim, você acha que vai mandar? E aí depois vem essas bênçãos assim para mim, para eu olhar, cuidar de cada um, mas é importante falar, né, doutor? É importante ter limites saudáveis. Sim. Vamos lá. Muita gente chega ao consultório com exames normais, mas sofrendo, né? O que o corpo quer dizer nesse momento? Eu acho que estou bem, doutor, mas está tudo certo. O que está acontecendo aqui? Bom, se é uma pessoa que tem, por exemplo, queixas importantes de tontura ou de zumbido, de insônia, e muitas vezes exames audiológicos normais, exames de tontura normais, exames de sangue normais, eu tendo a valorizar muito mais os sintomas psíquicos e psicossomáticos, né? Então, que dor emocional é essa que a pessoa tem que está se manifestando de uma maneira física? Por exemplo, às vezes a pessoa tem uma ansiedade tão grande, uma preocupação tão grande com o trabalho, com a própria vida, que a cabeça da pessoa não consegue se desligar para dormir. Ou às vezes ela está tão preocupada com o filho que está passando por uma situação, ou com o pai que tá internado, ou com uma tia que vai morrer, alguma coisa, e ela não consegue simplesmente desligar. Nosso cérebro não foi feito para isso. A ansiedade, ela é normal. A gente precisa dela. A ansiedade é um estado mental, é um estado no qual a gente tem uma certa antecipação do futuro. Muitas pessoas têm um certo... formada muitas vezes por medo, né? E uma certa um sofrimento por alguma coisa que a gente ainda não sabe, né? Não se define, porque está ali na frente. Isso é importante, por quê? Porque eu preciso de ansiedade para pagar minhas contas. Eu preciso trabalhar, eu preciso pagar minha conta. O que vai acontecer no Brasil? Não sei, mas eu preciso fazer minha parte. Mas a partir do momento que isso te paralisa, a partir do momento que isso tira a tua paz, a partir do momento que você começa a ter falta de ar, dor no peito, começa a ter dores, e eu estou fazendo todos os exames, dá tudo normal, então isso não está legal. Então essa pessoa precisa tratar a ansiedade dela. Isso acontece com depressão, né? A ansiedade é muito interessante porque ela é uma comorbidade é uma doença que vem junto com outras doenças,
ela é comorbidade em TDAH, ela é comorbidade em autismo, ela é comorbidade em depressão, ela é comorbidade em vários quadros mentais e físicos, como fibromialgia, por exemplo. Ela é uma das causas de zumbido principais também. Ela é uma das causas de tontura, inclusive existe tontura especificamente causada por ansiedade. É muito interessante o quanto que nossa mente, o nosso sistema límbico tem essa conexão do mental com o físico, e a gente não pode ignorar isso. E às vezes assim você me pergunta, poxa, mas quer dizer que se eu não estou bem eu posso ter uma febre? Pode. Se eu não estou bem eu posso ter uma dor súbita sem explicação? Sim. E pode ser que se eu melhorar essa parte e eu tiver melhor, porque às vezes tudo se resolve? Sim, se resolve. É muito interessante que esses quadros aconteçam. Eu atendo muitos servidores públicos e também alguns da iniciativa privada, que muitos quadros estão relacionados a trabalho, e quando as pessoas ficam de férias, os sintomas somem. E às vezes, naquela primeira semana que a pessoa voltou, eles voltam. Então, assim, o que está errado? É o meu estilo de vida? O problema está no meu trabalho? É o meu chefe? Eu tenho uma assédio moral que eu nunca contei para ninguém? Tem uma coisa ali me incomodando que eu nunca explanei e eu fico aguentando? Então eu volto pro meu trabalho, eu vou sofrer tudo de novo? É minhas contas que eu não estou conseguindo pagar? É eu que não me sinto valorizado com o trabalho que eu tenho? É isso? Então, assim, a miríade de coisas é muito grande, tá? De possibilidades. Mas, principalmente quando os exames são todos normais, e assim, é dever do médico excluir todas as causas orgânicas, as causas físicas, câncer, doenças degenerativas. A gente quer ajudar, a gente quer excluir. E quando isso está excluído, a gente tem que pegar nessa parte mesmo. Falar, olha, você não está bem. Não tem outra explicação. Não tem outra coisa. A gente tem que investigar até o fim. Era isso que sempre me incomodou, não ter uma investigação mais ampla. Tá? E tinha a máxima é emocional. Mas assim, é emocional, eu não vou fazer nada quanto a isso. Eu não vou acolher, eu não vou conversar, eu não vou abrir ali para a pessoa poder contar para mim. Se não pode ser comigo, ela não sente a vontade com o médico, então ela vai no psicoterapeuta, ou ela faça educação física, muitas vezes a atividade física melhora esses quadros, né? Hoje a gente também sabe que algumas dietas melhoram, como dieta cetogênica, muitas vezes está associada a uma melhora de depressão. Então, às vezes, o médico pode fazer mecanismos vários de tratamento para melhorar isso, né? Para tornar a pessoa mais reativa, mais responsiva, né? E muitas vezes a gente está falando em quadros psicossomáticos isolados, mas muitas vezes esse somático está associado a físico, tá? Então, muitas vezes eu tratei a parte física e ainda sobra alguma coisa. Então, às vezes, está faltando eu tratar essa parte. E ela tá ali, gritando, disfarçada, eu fui ali, encaminhei a pessoa, mas aí a própria pessoa, eu vou no psiquiatra. Não é nada disso não. Eu vou no psicólogo, vou lá conversar, vou ter que ir lá conversar com a pessoa toda semana, isso é tratamento? Não, isso é autocuidado. Eu tô cuidando de você também, eu tô pedindo ajuda para que outras pessoas te cuidem também. Para que a gente identifique para que a pessoa fique bem, fique equilibrada de novo. E talvez vá eliminando também, caso não seja isso, é outro ponto que você consegue eliminar, mas a pessoa tem que se permitir, tem que confiar, né, doutor? Agora, qual é a relação real entre a saúde mental, a tontura e o zumbido, né, que ainda é tão subestimada pelas pessoas? Falando assim de causas, o zumbido e a tontura têm causas muito claras, assim, algumas causas, né? Existem algumas causas que são labirínticas, então tem doenças do labirinto que causam tontura e podem estar associadas a zumbido. Em geral, pode estar associado a transtornos metabólicos, como colesterol alto, triglicérides alto, alguns problemas na tireoide, por exemplo, hipotireoidismo descompensado, problemas de glicemia, como pré-diabetes, diabetes descompensado. Outras causas que podem acontecer, por exemplo, o zumbido, por exemplo, pode estar associado também a uma perda de audição, e isso aí o médico pode corrigir por meio do aparelho auditivo, mas outras causas podem estar associadas, e aí a gente fala mais na parte psicossomática, por exemplo, dor no pescoço, que pode ser de trauma? Até pode, mas muitas vezes está associada à disfunção temporomandibular. Então, muitas vezes a pessoa aperta os dentes,
E essa tensão da pessoa apertar, ela é uma manifestação física, muitas vezes, de algo mental. Então, a pessoa está em um estresse tão grande que ela não conversa sobre isso, não maneja o estresse. E o médico não aborda esse manejo do estresse. Falei, olha, e isso já está se manifestando fisicamente. E isso se manifesta como zumbido? Sim, se manifesta como zumbido. E se manifesta como tontura? Sim. Se manifesta como insônia muitas vezes? Sim. Se manifesta como insônia. Independente da idade, doutor? Independente da idade. 20 anos, 30 anos, 40 anos. Algumas pessoas têm mais risco. Por exemplo, mulheres no puerpério têm mais risco. Por quê? Porque os filhos estão pequenos, elas pegam muitas doenças porque as crianças vivem infeccionadas, né? Eu brinco que são sempre os importadores de vírus, né? E aí vai todo mundo no bloco de carnaval, ficar todo mundo doente junto, passa mais um tempo, vai todo mundo ficar doente junto. Muitas vezes as pessoas não dormem, né? Então não dormir também facilita ter outros problemas e outras doenças, né? Tem pessoas, essa parte puerperal para o casal, para a família, principalmente os primeiros 2, 3 anos, é pior mesmo, é mais difícil, mais desafiador mesmo, né? Outras pessoas, por exemplo, que têm filho com deficiência ou que precisa cuidar de algum paciente idoso, por exemplo, ou pessoas que têm trabalhos que são muito insalubres, que tem muito barulho, por exemplo. Pessoas que, uma coisa importante também falar, trabalhadores de turno, tem isso com muita frequência, tá, gente? Então, gente que trabalha, faz plantão noturno, que não dorme, tem pessoas que fazem plantão noturno e que emendam 2, 3 trabalhos e simplesmente eliminam o sono da vida. Ou dormem 2, 3 horas por dia e acham que é suficiente. E assim, gente, sono, ele não volta. Eu sei que muita gente acha assim, eu vou descontar no final de semana. Sono não volta. Ele nunca volta. Uma vez fizeram um experimento, muitos anos atrás, acho que uns anos de 1800, pegaram um adolescente e deixaram ele 11 dias sem dormir. E aí eles queriam ver quanto que ele conseguia recuperar. E ele dormiu em cerca de 3, 4 dias. E aí eles, nossa, mas cadê os outros 11? Ele não dormiu os outros 11. Então esse sono que ele perdeu, ele nunca mais, ele não vai dormir mais. Tá? Então tem muita gente que dorme 5 horas, 4 horas, não trata, acha que é o normal, acha que é suficiente. Isso não é suficiente. O nosso normal de horas é em torno de 6 horas e meia. Existem pessoas que estão dormidores curtos, que precisam em torno de 5 horas, mais ou menos. Eu me enquadro nesses aí. Tem pessoas que a média de 6 horas e meia, 7. Essa é a boa parte da população. E tem os dormidores longos, que precisam de 10 horas. São pessoas que precisam dormir muito cedo. Elas têm dificuldade, às vezes, de acordar, e elas não são doentes. Elas têm um perfil de precisar de mais horas de sono para se recuperar. E o sono, ele faz uma verdadeira higiene mental. Ele limpa tudo de ruim que tem no nosso cérebro. Ele faz uma higiene de toda a toxicidade dos nossos neurônios. E a gente se renova, a gente se recupera a cada dia com o nosso sono. E aí a questão da importância também, não só da insônia, como da apneia. Se eu não consigo aprofundar o sono, o que é a apneia? A apneia é parar de respirar enquanto eu durmo, tá? E a gente tem a apneia leve, apneia moderada, grave, associada ou não a ronco. Mas quando eu fico parando de respirar, que muita gente às vezes não quer fazer polissonografia, acha super difícil o exame, e a importância do médico saber, é que a gente não consegue aprofundar o sono. E esse sono leve, porque a gente vive acordando, porque a gente para de respirar, esse sono superficial, ele não tem o poder de nos recuperar. E a gente fica um caco no outro dia. E isso aumenta risco de infarto, aumenta risco de derrame, aumenta risco de diabetes. Todas essas doenças aumentam o risco. Por quê? Porque falta oxigênio no cérebro, nos rins, no coração, durante a noite. A pressão aumenta durante a noite. Por quê? Porque o nosso sono não se aprofunda. E o nosso cérebro acumula tóxicos metabólicos do próprio cérebro, que não são limpados, enquanto a gente não dorme profundamente. Muitas crianças também que têm apneia não crescem direito. Por quê? Porque o hormônio de crescimento precisa do sono profundo para funcionar. E ele só é liberado no sono profundo. Então essas pessoas precisam dormir com qualidade, com profundidade para funcionar. Para funcionarem, né, em geral. E é ainda extremamente negligenciado. Acredito que o senhor, como especialista, que tem que ter essa... Eu até anotei aqui
sobre isso. A gente precisa muito falar realmente sobre isso, porque o jovem, ele negligencia isso. Eu falava isso. Para que dormir? Vou dormir quando morrer? Até a gente realmente entender, né, a importância disso. O senhor trouxe a questão desses riscos todos que se aumentam, né? O que mais a gente perde não tendo esse sono durante o dia, de produtividade, os malefícios, né? Porque bônus não tem nenhum, né? Até a produtividade que ela está achando que está tendo naquele tempo que fica ali acordada, também não existe. Também não existe, cara, e é uma ilusão. Eu acredito que a pessoa perde anos de vida. E, assim, acredito não, já tem estudos mostrando essa longevidade está muito associada às horas de sono, tá? E não só a musculação, a atividade física, a meditação, ao controle emocional, a regulação, a estar com entes queridos, né? O estudo das zonas azuis, onde estão as pessoas mais longevas do mundo. E aí tem pessoal nos Estados Unidos, tem gente no Japão, tem gente na Sardenha, no Mar Mediterrâneo. Pessoas que têm uma dieta equilibrada, sim, que tem uma quantidade menor de carboidratos, maior de proteínas, de carnes magras, associada a legumes. Sim, uma dieta que é importante, sim, muito importante, básica, mas também tem um sono adequado, também tem um sono mais profundo, também dorme uma quantidade boa de horas por dia. Inclusive, sim, o sono adequado ele é fundamental para o tratamento de zumbido. Tá? Quando a gente trata o sono, o zumbido e tontura melhoram. Quando a gente trata o sono, enxaqueca controla. Quando a gente trata o sono, a dor crônica que a pessoa tem diminui. Então, tudo se regula quando a gente regula o sono da pessoa. A gente dorme 1/3 da nossa vida, praticamente. Doutor, e esse sono que é induzido é muito diferente de alguém que consegue dormir sem remédios, ou mesmo que seja induzido, vale a pena? Eu acho que o sono, por si só, ele é tão importante, mas tão importante, que a insônia está associada à doença cardiovascular. Então, privar o sono está associado a acidente automobilístico, a diminuição da atenção, a próprias doenças do coração. Não é só a apneia, a insônia também. Então, eu ter o sono induzido é melhor do que eu não ter o sono. O importante é que o sono tenha e que seja um sono de qualidade. Muitas vezes a pessoa não tem apneia. Às vezes ela até dorme, mas ela não dorme em quantidade suficiente. A gente consegue mostrar que ela não dorme. Então ela precisa de uma maior quantidade de horas de sono, porque ela até aprofunda. Muitas vezes ela não aprofunda, porque além da insônia, ela fica parando de respirar e aí esse sono fica superficial. O sono superficial, a apneia em si, precisa obrigatoriamente ser tratada. Eu costumo brincar que quando os pacientes têm apneia grave ou moderada e precisam usar CPAP, que é uma máscara que a gente coloca para dormir, é um casamento. Assim como o aparelho auditivo, quando é indicado para usar, é um outro casamento. E é um casamento com a tecnologia. E a pessoa precisa estar com ela até o fim, muitas vezes. O CPAP, dependendo da pessoa, pode melhorar com uma cirurgia, com alguma coisa, sim. Mas, por exemplo, o aparelho auditivo, se é uma pessoa que tem uma surdez, uma presbiacúsia, perdeu a audição por conta da idade, ou então perdeu antes, surdez está associada à demência, Alzheimer, à perda da qualidade social, da atenção, da função social, da função executiva, do fazer das coisas. Então, a pessoa vai perdendo memória, vai perdendo aquela convivência com a família. Então, assim, é um casamento porque a pessoa precisa da tecnologia, ela tem que estar ouvindo. O aparelho, ele amplifica a audição que fica, né? E ela deixa a pessoa ouvindo como se fosse uma pessoa normal. Então, para quem usa o aparelho, é como se a deficiência não existisse. Para o CPAP, ele consegue melhorar a apneia de uma maneira tal que é como se ela não tivesse apneia. Então, são muitas vezes tecnologias que a pessoa precisa incorporar como se fosse um pedaço, como se fosse uma prótese, uma prótese mamária, um pedaço do seu corpo que é máquina. E ela precisa aceitar ele. E eu vou falar para você, a gente tem uma grande dificuldade de adesão, tá? Tanto de um equipamento quanto do outro. E a gente vive isso todos os dias. Minha mãe ronca muito e alto, né? Assim, muito alto, a ponto de acordar, né? E isso foi muito normalizado, né, doutor?
Eu não sei ainda se no seu consultório chega tanto, mas Sim. assim, Posso é te normal. falar que a apneia é uma doença silenciosa e ela mata devagar, aos poucos. E esse é que é o problema. A pessoa não sabe que tem, ou sabe que tem e não trata. Ela tá ali aumentando esses riscos e às vezes precisa passar por um susto, alguém que tem um infarto, provoca arritmia cardíaca, provoca tudo isso, aumenta o risco de tudo isso, né? Então, assim, ela é uma doença que vai matando silenciosamente, porque eu diminuo esse oxigênio todos os dias, a pessoa vai dormir e ela não consegue se renovar e ela vai ficando inflamada. E é silencioso isso. Antes a gente não tinha a menor noção que a doença existia, mas hoje com a tecnologia, com os exames, a gente consegue mostrar e traçar esse perfil, tá? Existem várias pessoas que têm apneia de vários graus, tem crianças que têm apneia, tem adolescentes que têm apneia. Muitas vezes a obesidade é um fator de risco para apneia, tá? Algumas pessoas com perfil craniofacial, como por exemplo com retrognatia, ou pessoas que têm o queixo, a mandíbula para trás, também é um fator de risco. Algumas pessoas também, geneticamente, também têm risco para apneia, mas a obesidade em geral é um dos que mais, um dos fatores de risco mais comuns, né? E muitas vezes também pessoas asiáticas, ou até um biotipo mais magro, tem apneia e não sabe. Era isso que eu ia te perguntar, se a apneia, ela sempre é acompanhada do ronco ou não tem uma coisa a ver com a outra? Muitas vezes a apneia é acompanhada do ronco. O ronco sozinho, sem apneia, também acontece. A gente chama de ronco primário, que é quando não tem um teste, o ronco ele é dissociado da apneia. Então a pessoa às vezes ronca, incomoda o marido, mas ela não tem apneia. O ronco nem sempre é bom, tá? Porque o ronco também está associado a um aumento da resistência das vias aéreas superiores, a uma vibração desse palato, dessa musculatura, uma frouxidão da musculatura. A gente não ronca com o nariz, a gente ronca com o pescoço, tá? O sítio de obstrução não é no nariz, é na faringe. Então a gente ronca com o pescoço. E muitas vezes esse ronco ele precisa ser tratado de todo jeito. Seja com aparelho intraoral, seja com CPAP, existe hoje fonoterapia para ronco, ou seja, a gente consegue fazer exercícios que melhoram o ronco. Fortalecemos essa musculatura, tá? Quando é um ronco associado à apneia, aí o tratamento se torna um pouquinho mais complexo, porque a apneia em si mata, tá? O ronco, ele, vamos dizer assim, que ele piora, é fator de risco, ele é ruim, mas a apneia, ela aumenta o risco de morte, principalmente moderada grave, tá? Como a apneia leve, normal a gente considera assim, o que é uma apneia, o que é normal? Até 5 vezes por hora, a gente considera parar de respirar numa noite, até 5 vezes por hora normal. Entre 5 e 15 vezes, a apneia é leve. Entre 15 e 30 por hora, moderada. E acima de 30 vezes por hora, grave. 30 vezes por hora, para vocês terem uma ideia, uma vez a cada 2 minutos a pessoa para de respirar. E eu já vi pessoas com índices de 60, 80, 100, 120. Por isso que faz aquele exame que de passa a noite polissonografia, toda. porque a gente precisa monitorar o sono inteiro da pessoa e contar quantas vezes a pessoa faz isso na noite. Por isso que é um exame difícil, que precisa ser feito com qualidade, é um exame que precisa ser visto por um especialista. E a importância da gente ter esse exame bem feito, para que a gente estratifique o risco e trate de maneira correta, adequada. Doutor, e tem hoje essa possibilidade da pessoa fazer na própria casa dela, né? Sim, Faz e é um exame de efeito? qualidade também, Uhum. fazer em casa, tá? Muitas vezes é um exame de triagem. O exame padrão ouro é a polissonografia em laboratório, que é na clínica, mas esse que faz em casa também é muito bom, tá? Às vezes a gente pode pedir um outro exame ou não, às vezes ele é suficiente para a gente tratar. O importante é que a pessoa saiba que tem e trate. É o mais importante. Faz parte do autocuidado, faz parte do autoconhecimento, faz parte eu sempre tive uma figura muito interessante que eu vi uma vez numa capa de um livro que eu estudei, que era um médico com um estetoscópio laçando o paciente, puxando ele, para ele não correr para os riscos e para as doenças. Então eu sempre me vejo como eu laçando e puxando a pessoa para a pessoa não ir. Eu estou enxergando o risco, eu não quero que você vá para o risco. Se você está tendo um comportamento de risco, eu preciso modular seu comportamento. Se você está indo para uma doença de risco, eu preciso controlar essa doença para que você não tenha um risco maior. E essa apneia, doutor, como você falou que tem pessoas que têm e não sabem,
ele pode estar fazendo isso sem barulho e ele vai sempre acordar ou ele não acorda? Às vezes ele não acorda, às vezes ele está fazendo sem saber, tá? Eu tenho vários pacientes que chegam, doutor, vem encaminhado para apneia. Beleza, ele traz o exame, tá lá, 55 de índice, ou seja, a pessoa para de respirar 1 vez por minuto e não sabia que tinha isso. Virou normal, né? Isso. E ela, fato, vai acordar muito E aí cansada. a questão é assim, doutor, minha mulher não aguenta mais, já me expulsou do quarto. Me ajuda. Então você vai se ajudar, olha só, isso aqui. Esse tipo de apneia gera pro CPAP, então você vai precisar do CPAP. O que é isso, doutor? Quer dizer que você vai casar de novo. Você vai botar essa tecnologia lá, a hora que você for dormir com a mulher, você vai ficar com o aparelhinho. Muitas vezes é para sempre, muitas vezes é para sempre. E como eu falei, muitas vezes é difícil a pessoa aderir, mas é para salvar a vida dela. Tem vários pacientes que emagreceram depois de usar CPAP, porque funciona, porque melhora tudo. Vários pacientes que o zumbido sumiu porque botou o CPAP e fez o sono aprofundar e fez a regulação do sono emocional, tudo funcionar. Então eu simplesmente estou fazendo um jeito do corpo funcionar e dar sua resposta mais adequada de novo. Maravilha. Doutor, você atende muitos pacientes com doenças psicossomáticas. A nossa audiência não é uma audiência técnica, né? Então, eu gostaria que você fosse bem simples, como você está sendo, bem didático. Qual é e o que diferencia essas doenças psicossomáticas de quadros de doenças orgânicas clássicas? Quando você ouvir, né, doença X, que a gente normalmente conhece por repetir que diabetes, colesterol alto, teve um infarto, tá com, enfim, dor de cabeça. Hoje em dia veio tantas outras coisas, mas essa psicossomática é o quê? Doença psicossomática é quando a psique da pessoa está causando sintomas físicos, assim, por exemplo, como a ansiedade é uma doença psicossomática, e a parte interessante é que a parte somática da ansiedade faz parte da definição dela. Então, além de eu ter o sofrimento psíquico, a ansiedade, por definição, leva a apertamento no peito, pode levar a taquicardia, pode levar a sudorese. Então, eu tô pensando assim, eu perdi o emprego, tive um dia de insônia. Normal. Aquele dia ali, depois nunca mais teve, eu sou um ser humano normal. Eu não posso sair simplesmente medicando todo mundo que tem ansiedade. Não é assim que funciona. O que eu preciso é, esta ansiedade, este sofrimento, está piorando o meu quadro físico? Porque, assim, é legal a gente conversar sobre isso, mas na prática, vem tudo misturado pro médico. Vem parte física junto com parte emocional, e o médico tem que fazer o joio do trigo. Separar o que é uma coisa e o que é a outra. Nas doenças psicossomáticas, quando é um quadro mais puro, mesmo que a pessoa venha com 10 sintomas, todos os exames muitas vezes vêm normais. E às vezes eles vêm alterados. E aí vai do feeling também do médico, da sua anamnese, do exame físico, do seu acolhimento, da sua experiência, ver que às vezes está misturado. Então eu trato a parte física e ainda fica alguma coisa. Poxa, mas esse zumbido não melhora. Poxa, mas está doendo essa cabeça. Poxa, mas o pescoço não melhora. Poxa, mas olha, tem dor até no cabelo. Se eu toco no cabelo da pessoa, a pessoa sente dor. Isso não está normal. Né? Isso é a cronicidade, né, doutor? A cronicidade, né? E hoje, falar de dor, né? Lembrando assim, que ansiedade e dor têm uma relação unívoca. Quanto mais ansiedade eu tenho, mais dor eu aumento, e quanto mais dor eu tenho, mais ansiedade eu aumento. Então, hoje 40% da população brasileira tem dor crônica. Então, imagina a quantidade de pessoas que tem um, o outro ou os dois. Então, esses pacientes, aí você pensa assim, nossa, doutor, mas você não é médico de dor, você não é psiquiatra, e esses pacientes vêm para você? Sim. O quão eles já estão assim espalhados e está na nossa população. E a gente precisa falar sobre isso, sobre esse sofrimento disso. Falar, olha, eu tenho uma dor e eu não consigo... Muitas vezes começou com uma dor no joelho, por algum esporte, alguma coisa. Cronifiquei a dor, passei a ter uma ansiedade que eu não tinha antes. Passei a não dormir, e eu era uma pessoa que dormia normalmente. Era uma pessoa proativa. A dor começou isso. Pode acontecer, e é extremamente comum que aconteça. Ou também pode acontecer o contrário. Eu era uma pessoa ansiosa, que eu tratei, não tratei, fiquei muito estressada, passei por uns problemas na minha vida. Daí eu comecei a ter algumas dores no pescoço, nas ATMs,
essa dor aumentou, cronificou, passei a ter uma dor mais generalizada, meu corpo passou a doer por inteiro. E aí são quadros muito difíceis. Infelizmente, grande parte dessas pessoas são mulheres. São as que mais somatizam, na minha experiência, são as que mais, na minha opinião, é pela sobrecarga que elas têm, que é uma sobrecarga que é psíquica, mas também é cultural, social, né? Que é uma sobrecarga do eu preciso aguentar, eu aguento, eu consigo, porque eu tenho pessoas que dependem de mim, tá? E assim, é muito difícil, não é uma questão de desconstruir, mas o meu argumento com essas minhas queridas pacientes mulheres, elas também se cuidarem, se permitirem serem cuidadas, né? Para que elas tenham longevidade, qualidade de vida, para que elas tenham uma sobrevivência, para que elas tenham uma qualidade de vida com a sua família pelo que tanto lutaram. Né? É muito desafiador, realmente. E chega um momento que a gente está com tanto problema que você nem se percebe mais. Você não acredita que depois de um divórcio, que hoje já está com... É bom quando a gente esquece quanto tempo que já divorciou, mas já deve ter uns 3 ou 4 aí já. Aí eu acho que é a cura melhor de todas, né? Não assim, sei mais. Antes você conta assim, foi no dia tal do ano você nem tal. sente, é porque a coisa realmente já é uma cicatriz boa. Glória a Deus. Só que fui ao dentista no passado. Todas as pontas dos dentes lá atrás trincadas. E eu pensando que, poxa, eu tô velha mesmo, né? É o cálcio, ou pode ser isso, tá tudo. Quando a dentista falou, Carol, eu não sei como é que você... Que aí eu nem sonhava que eu tinha esse bruxismo, esse apertamento. Depois que ela falou, doutor, ainda dói. De manhã eu tenho que fazer aquela... Aí quando eu soube disso, aí volta a raiva, poxa, ainda a gente desenvolve algo assim a ponto de quebrar. Ela falou, já tinha desgastado e estava vindo para cá. Eu nunca ia imaginar, porque na correria, também para resolver, e Vou falar para você que na minha estatística pessoal é de 9 mulheres para cada homem tem isso, tá? Também. Nossa. E assim, tá muito associado à ansiedade, muito. São pessoas também que aguentam, tá? Sempre tem esse perfil, tá? E eu não tenho dor no corpo, mesmo na questão do climatério, depois que eu comecei a solucionar. E o pescoço. Muito associado também às duas juntas. Sempre. E aí, essa eu tenho, aí vai. Tô na academia, normalmente a força também. Agora, eu acredito que depois da mastopexia também, eu acho que isso vai dar uma... Porque não sei se a gente acaba, né, tensionando, se isso vai ficar mais... Acho que melhora sozinho ou não espere, o que eu tenho que fazer? Posso te falar, assim, que isso não tem uma cura, mas isso tem um controle. E 80% das disfunções temporomandibular, que é o que você, eu acho que você tem, né, pelo que você está contando, são leves. Então, a boa parte das pacientes tem uma doença leve. O que é bom para esses casos? Calor local, fisioterapia, placa de bruxismo, e a pessoa está se vigiando para não estar apertando esses dentes. Por que ela aperta de dia quando fica nervosa? Por que ela aperta na academia para a hora de levantar o peso? Porque alguma tensãozinha ali no dia a dia ela vai e aperta de novo. Costumo brincar que parece um cachorro pinte. Literalmente. Tá? E tá tudo bem. Mas olha, tem paciente... a minha mais nova com isso tem 9 anos. Paciente com isso. Você vê que é um comportamento, é genético. E assim, a gente estudando um pouquinho mais... Eu fui ano passado com um professor lá da USP que eu conversei. Eu fiz minha formação lá. E de vez em quando eu vou estudar na USP também, né? Inclusive esse ano. Então... alguns estudos mostraram que essa musculatura que a gente tem aqui no masseter, nos homens, ela é mais hipertrofiada. E o masseter é o músculo do corpo que tem a maior força por polegada. Ele é mais forte que o nosso vasto lateral, ele é mais forte que o coração, ele é mais forte que a panturrilha. É o músculo que tem mais força por área. Ou seja, o que eu aperto aqui é muito forte. E esse apertar aqui pode transmitir dor para a cabeça, levar a uma cefaleia tensional. Esse apertar aqui pode causar dor, cervicalgia. Esse apertar aqui pode causar dor nos ombros, pode causar dorsalgia, tá? E são muitas vezes dores que se cronificam. Eu já tendo vários pacientes que só de tocar, eles pulam da cadeira. E não é assim forte, não, tá? E muitas vezes eles estão ali aguentando, achando que é normal. Assim, eu tenho isso aqui, tá, mas eu vou aguentando. E a grande questão é, não aguente
trate, peça ajuda. Porque isso é tratável. Seja acolhido, seja tratado. Isso é super tratável. Principalmente esses casos mais leves. Há casos moderados que a gente precisa infiltrar a medicação. Há casos graves que precisa operar. Já tive pacientes que abriu a boca e não conseguiu fechar. Já tive pacientes que bocejaram e a boca ficou torta. E aí não conseguiu voltar para o lugar, teve que ir para pronto-socorro. Pode acontecer? Pode, quando a doença evolui. Você já viu meio que uma cãibra que dá aqui no pescoço? Parece que é no pescoço que trava, assim, esses... Esses músculos também entram em fadiga. Gente, essa vez eu me assustei muito. Esses músculos também entram em fadiga. E é muito interessante como isso tudo tem interligado, né? O que mais, assim, tem vários tratamentos, né? Mas, assim, o que mais melhora isso aí, além da gente tratar a parte mental e a pessoa estar bem equilibrada, é atividade física e fisioterapia, tá? E melhora bastante, tá? Mas é claro que, assim, como a doença é crônica, né? Ela pode piorar com o tempo, a pessoa tem que ter um certo cuidado relativamente frequente com isso. E claro que, assim, boa parte desses 80% que tem essa aí, não cuida de nada, tá? Uma parte não evolui mal. Mas tem alguns pacientes que evoluem com muita gravidade. E eu vejo muita gente nova já com isso, tá? Muita gente nova. Meninas com 20, com 18, com 16 anos. Muita gente nova. Menina com 12 anos, com 13 anos, assim. Homens também, meninos também, tá? Mas muito mais das mulheres, assim, elas são campeãs, assim, em questão de epidemiologia disso, é disparado mesmo. Minha plaquinha já vou pegar a semana que vem. Tô me cuidando. Doutor, quando a gente fala de insônia, de apneia, né, de ronco, qual é o erro mais comum para que as pessoas possam ficar aí atentas, né, que elas cometem a não procurar essa ajuda especializada? Eu acho que o erro mais comum é achar que o remédio resolve, apenas. Ou que ela consegue resolver tudo sem ajuda, ou que o remédio é o suficiente para ela, ou que assim, eu não consigo usar o CPAP. Então tá tudo bem. Não tá tudo bem. Você precisa aprender, você precisa se adaptar. É fácil usar? Não. Placa de bruxismo. É caro. Eu acordo com os dentes esquisitos, então eu não vou usar. Não, você tem que se adaptar e usar, porque é uma doença que não tem cura e é uma condição que vai piorar a sua qualidade de vida. Então, eu vejo que a grande erro é que muitas vezes não há uma adesão adequada. Às vezes é o que falou, às vezes foi o material que foi usado, às vezes a experiência do paciente não foi boa com aquele determinado profissional. Isso, infelizmente, é uma das coisas mais comuns. Eu vou num determinado profissional que me passa um remédio, o remédio não deu certo, aí tudo bem você desistir do profissional, mas muitos desistem da própria doença. Eu acho que esse é o principal erro. Eu jogar a toalha de falar, isso não tem jeito. E a próxima pergunta é exatamente isso. Como escolher, né, um profissional realmente preparado para tratar, né, de tontura e de zumbido e também de distúrbio do sono? Bom, eu acho que os pacientes têm que procurar um médico com boa formação e experiência, tá? Tanto nessa parte de otoneurologia, quanto a parte da medicina do sono, que já tem uma experiência em estar correlacionando esses sintomas, tanto físicos quanto psicossomáticos. Na minha experiência, 70% dos pacientes que eu atendo têm alguma queixa de sono. Às vezes, eles têm queixa de sono que eles nem mesmo procuram ajuda. Você vê como é normalizado isso, Sim. tá? Então, assim, eu acho que o grande erro também é a questão do incêndio, que é o seguinte: eu só vou no médico para apagar o incêndio. Só vou no médico quando tá morrendo. Só vou no médico quando a dor tá insuportável. Só tô no médico quando eu abro a boca e não consigo fechar. Só vou no médico quando o zumbido tá grande. Existe zumbido de ideação suicida. Tem zumbido, a gente chama de catastrófico ou insuportável, que ele é tão insuportável, ele é tão difícil, ele causa um sofrimento mental tão grande, que alguns pacientes têm vontade de se matar por conta do zumbido. É muito triste. E são quadros muito acentuados. E tem pessoas que às vezes procuram ajuda já nesses extremos. E é o que eu falo. A minha crítica é o aguentar. Então eu vou aguentando até eu não poder mais.
eu vou resolvendo por mim mesmo. Eu já vi de tudo isso, assim, tá? Já vi gente que já tentou tirar coisa entalada da garganta com o dedo e saiu rasgando onde estava. Já vi gente assoando o nariz em casa, tentando tratar uma sinusite, acabou causando perda de audição de tanta força que fez. Então a pessoa precisa pedir ajuda. E eu sei que muitas vezes a experiência com o médico anterior não foi boa, mas a pessoa não pode desistir dela mesma. Ela não pode desistir do tratamento. Eu acho que isso é o que mais acontece. Fui no primeiro, não foi bom. Fui no segundo, não foi bom. Fui no terceiro, foi péssimo. Médico nenhum pode me ajudar. Eu acho que essa resposta não é a resposta. Olha, eu preciso procurar alguém que tenha de fato experiência, alguém de fato que resolva. Que o meu interesse dela é resolver a minha dor, resolver o meu problema. E, mais uma vez, né, a gente merece, não é nem só precisa, nós merecemos ficar atentos às coisas. Isso que o senhor trouxe, a gente vai ficando tão atribulado e tendo, né, que resolver as coisas, o contra tem que, né, eu falo que não tem que nada, mas quando ainda estamos nesse modo automático, daí eu tenho que fazer, uma vez eu coçando o olho, com tanta força, acho que a agonia, ficava coçando, nervosa, que eu começo a esfregar por aqui, minha mãe sempre fala, olha, eu causei uma úlcera no olho, que quando a doutora me mostrou, naquele momento eu parei assim, falei, gente, que nível de ausência de cuidado, coçar o olho, mexer, esfregar, esse ponto da gente se machucar, é que nem a questão do nariz também, porque você vai fazendo aquilo de uma forma tão forte, a gente se lembrar que é mulher, que é feminina, e o homem também, porque é muito maltrato, né? Vou falar para você uma coisa muito comum, que eu sempre falo para os pacientes, nunca colocar nada dentro do ouvido, não usar nenhum tipo de ácido de algodão, cotonete, não fazer limpeza de ouvido com nada dentro, limpar só com a toalha por fora. Por quê? Porque enfia cera para dentro e tampa. O que eu mais atendi agora no final do ano foi otite externa, por conta de piscina. Porque mergulhou lá e estava com cera, foi lá e futucou e inflexionou. Qualquer unha, qualquer dedo que toca a orelha pode infeccionar essa orelha. Você não pode nem tocar na orelha. Só a toalhinha por fora. Se você colocar a unha e coçar, você rasga, você joga bactéria daqui da parte de fora, dentro da cartilagem, e inflama, infecciona. E infecciona não é para tomar remedinho, não é para tomar antibiótico. Então não se deve nem coçar o ouvido. Hoje a gente tem tratamento, tem remédio para coceira no ouvido. Tem remédio para coceira no olho. Tem remédio para coceira no nariz. Então a gente trata essas coisas. Não é para... Não, você precisa do médico. Vá no médico e trata isso. Isso tem tratamento. É para usar remédio para sempre? Não. Mas ele vai te orientar. Ó, não use. Use esses remédios aqui de vez em quando. Muitos deles não precisam nem de receita. Não são controlados. Então o médico fala, ó, use de vez em quando, quando você precisa. A grande questão é eu querer resolver sozinho, sem orientação alguma. E aí já vem assim, meus ouvidos estão tampados. Meus 2 ouvidos estão muito doloridos. E já estão com pus. Por quê? De tanto que eu cocei. E aí você coça mesmo, nossa, olha, enfio o que grampo. Tiver, o grampo, a tampa de caneta eu enfio no ouvido. Não vai dar certo. Não é solução. Não vai dar certo. O ruim é quando fica dando certo e uma hora quando dá ruim, aí dá muito ruim, né, aí doutor? Com muita força, né? Doutor, você fala sempre em regulação emocional, né? O que é na prática, no dia a dia, isso na vida do paciente? Olha, regulação emocional por exemplo, eu estou estressado, o que eu posso fazer para eu voltar ao meu estado normal? Eu me percebi. O que eu posso fazer para eu voltar para o meu estado normal? Eu tô com raiva. Olha, hoje não foi um dia legal. Será que é bom eu ver um filme? Será que isso vai me regular? Será que é bom eu fazer uma caminhada? Atividade física ajuda bastante, tá? Caminhar no parque, caminhar com um amigo. Será que não é bom eu chamar o fisioterapeuta na minha casa para fazer um trabalho ali de um relaxamento, de eu fazer uma liberação miofascial? Será que não é interessante se eu tô com um problema com meu companheiro, será que eu não preciso conversar com ele? Se é com meu filho, será que eu não preciso conversar? Ou se não é o momento de conversar, será que eu não preciso fazer uma meditação? Ou uma oração, para você que tem uma espiritualidade, uma crença, será que não é o momento de eu orar? Será que não é o momento de eu respirar fundo e tentar
tá ali me regulando. Por quê? Não sei se você viu esses dias agora, um rapaz foi demitido, agora em Campinas, acho que foi ontem ou foi anteontem. Ele recebeu uma carta de demissão, era um pai de 2 filhos, recebeu uma carta de demissão no trabalho que ele estava há 40 dias. O cara saiu, pegou o carro da empresa e bateu em 8 carros que estavam dentro do pátio. Pegou os equipamentos da empresa, notebook, jogou tudo no chão, quebrou tudo. Era uma pessoa que tinha problema provavelmente financeiro, que se desesperou, né? E eu não estou julgando a pessoa. Sim. Não estou julgando a pessoa. Mas o que é uma desregulação? Ele estava em fúria. Irado. Irado. E eu não estou julgando que ele podia estar indignado de estar perdendo o emprego, ele precisava do dinheiro. Mas agora ele tem um prejuízo muito maior para ele pagar. O que essa desregulação emocional faz? E para quem tem autismo, por exemplo? Eles vivem em desregulação emocional. Eu fui provocado pelo coleguinha, e aí? Fiquei mal, e aí? Vamos fazer uma atividade física? E aí, será que não é hora de eu ir caminhar no parque? Será que não é hora de eu sair com um amigo? Será que não é hora de eu comer uma pipoca? É a gente se perceber, se a gente se autorregular, ou achar coisas que nos ajudem a regular, né? E evitar esses extremos. Porque nessas aí eu aperto mais o dente. Sim. Nessas aí surge zumbido. Nessas aí eu fico tonto e às vezes paro no pronto-socorro com suspeita de AVC. Numa dessas aí eu interno e aí o médico faz 10 exames internados e não encontra nada. Isso acontece? Sim, acontece. A importância da gente saber se ler e se regular. Falar, olha, o que eu preciso fazer agora? Que não é remédio, que pode me fazer bem. Nem tudo é remédio. Mas a luz do sol é remédio. Um sono bom é remédio. Uma Fazer boa conversa é crochê. remédio. Um crochê é remédio. Jogar Uma baralho. comida boa é remédio. Uma viagem é remédio. Que outras coisas eu posso fazer para eu me regular? Isso aí que esse rapaz passou podia ter sido evitado. Sim. Você chama atenção porque não é uma coisa que acontece com tanta frequência. Mas pode acontecer com qualquer um. E começou com menos, né? Vai começando com o grito, vai começando com quebrar alguma coisa. Eu acho que a gente tem que Até ter... toda essa autorização A que gente, vai acontecendo. a gente tem que ter uma leitura de como que o outro tá, né? Eu tenho muito contato com militares, policiais, né? Muitas vezes esses acidentes acontecem justamente porque aquela pessoa já vive numa pressão e às vezes a pessoa não tá bem e ela precisa se afastar do trabalho, ficar sem porte de arma. Porque pode acontecer uma tragédia de uma pessoa assim. E é a falta da autorregulação, a falta do autocuidado, isso aí chega num limite de acontecer uma tragédia. E aí alguém vai falar, mas eu não dou conta, eu sempre fico muito nervosa e o fulano irrita. Independente de ser família ou não, se você não dá conta, se afasta. Porque isso é tão crônico a ponto de, por isso essas confusões. Gente, quando a agressão física acontece, é porque é igual à guerra, né? Não tem mais conversa ali. Tem hora que você sair, não está mais presente. Sair e não estar mais presente, muitas vezes é o limite saudável que tem que ser dado. Tem que de ser amor, feito. inclusive, papai, mãe, família, seja como for. Exatamente. Então, muitas vezes é um limite que precisa ser colocado. Às vezes a falta do limite é muito mais adoecedor. Né? E eu vejo isso com muita frequência também. Né? E às vezes a pessoa que precisa colocar não coloca. E a pessoa... E assim, não se iludir também que você está sendo abusado, você pode virar abusador também algum dia. Rapidinho. Rapidinho você troca de papel. Essas dinâmicas são muito intensas às vezes. Às vezes você faz o papel de um e faz o papel do outro. Tem o triângulo de Truman, né? Onde nós, na mesma vida, quem sabe até no mesmo momento, eu vou ser o que acuso, vou ser o salvador e você a vítima. Então, às vezes, com um colega de trabalho, eu sou a que estou ali acusando, aí com o chefe, eu sou uma vítima, aí chego em outro departamento, eu estou para salvar todo mundo, e a gente realmente precisa perceber essas dinâmicas, porque é o tempo todo acontecendo e você vive cego.
né, diante disso? Eu falo que é muito importante escolher hoje em dia as guerras que você vai entrar ou qual o momento que é imprescindível para... Porque só quem perde é a gente, né, doutor? Saber o preço que você vai pagar e o jogo que você quer jogar. Exato. Vamos lá, estamos chegando já no final da conversa. Doutor, você fala muito também, né, da possibilidade de curar. É possível curar, né, mais rápido quando um paciente entende o próprio corpo, as próprias emoções e o porquê disso. Eu acho que, assim, na minha experiência, quando o paciente se autorregula e quando ele entende, ele melhora. Quando são doenças psicossomáticas e ele segue o tratamento, às vezes um tratamento multidisciplinar que envolve psicólogo, que envolve fisioterapeuta, que envolve meditação, que envolve educador físico, que envolve mudança de dieta, né? Sabemos que alguns alimentos pioram muito o zumbido, por exemplo, café, Coca-Cola, principalmente derivados de cafeína. Jejum prolongado pode piorar, algumas xantinas, chocolate, refrigerantes. Quando a pessoa consegue fazer uma dieta bacana e consegue imprimir essas mudanças, muitos casos desses zumbidos melhoram, quando já são feitos, quando é feito tudo isso. Ou às vezes, quando não cura, ele abaixa de um tanto o nível de incômodo que a pessoa, olha, tá aí, mas não me incomoda mais. Se a pessoa chega nesse ponto, para mim, eu como médico já estou satisfeito. Eu não acho que a gente tem que ser obsessivo com cura. A gente tem que ser obsessivo com a qualidade de vida, com não incomodar. Falei, doutor, tá aqui, mas olha, nem ligo mais para ele. Não tá me incomodando? Sabe aquela importância que eu dava? Eu não dou mais. Mudou. E esse é o nosso objetivo. Tontura, a mesma coisa. Muitas vezes a tontura desaparece. Com o tratamento adequado, é uma das que mais desaparece. Muito mais que o zumbido, inclusive. Tá? Insônia também. Muitas vezes com remédio, muitas vezes com o que a gente chama de terapia cognitivo-comportamental para a insônia. Então é a pessoa que segue uma higiene do sono adequada, ela vai dormir no mesmo horário, ela tem um quarto que é organizado, um quarto que é escuro, ela para de usar tela, celular, tablet 1 hora antes de dormir. Ela vai para a cama só quando sente sono, ela se organiza, ela se ritualiza para dormir, né? É claro que o uso de algum medicamento indutor do sono por um tempo é adequado, e eu defendo, eu tenho vários pacientes usando, mas muitas vezes não é para sempre. É até que essa pessoa tem às vezes a pessoa precisa mudar coisas na vida dela, na rotina dela, ou melhorar a cabeça dela, a ansiedade dela, as coisas dela, para que esse sono também se regule. E a ajude também. É um equilíbrio que a gente precisa ajudar a encontrar, né? Então, assim, a pessoa não... Doutor, tô dormindo melhor. Quanto? Antes eu acordava 4 vezes, agora eu acordo 1, em mais 10 minutos eu volto a dormir. Já estou satisfeito. Então já tem um número de horas adequado e provavelmente essa pessoa está entrando num ritmo, está aprofundando o sono. Olha, eu tenho apneia, mas agora eu estou usando CPAP. Ou, olha, agora eu tenho apneia, mas fiz cirurgia, fiz o exame de novo de sono e agora assumiu. Pô. Beleza, então você já vai ter uma qualidade. Acorda bem descansado, não tem fadiga quando acorda. Não tem fadiga, não tem cansaço durante o dia, não tem dor de cabeça quando acorda. Se você encosta ali no trânsito, ou você está dirigindo, você não está pescando mais, está melhor, está desperto, então já estou satisfeito com o seu tratamento. Já finalizando mais ainda com essa questão da cura, quando você fala que quer curar os pacientes certos com mais agilidade, o que isso diz sobre a medicina que você exerce? Eu acho que tem pessoas que são mais curáveis do que outras, e tem pessoas que não têm a menor ideia disso. Eu acho que tem, às vezes, causas que a pessoa não está vendo que não são tão difíceis de ver. E eu não vou negar para você que tem pessoas que são muito difíceis de tratamento, tá? Muitas vezes porque a gente entra em esferas mais profundas de família, de crenças pessoais, às vezes crenças falsas, bruxas, lá da infância da pessoa, que muitas vezes eu, como médico naquela consulta, não vou conseguir transformar tudo isso. Tem todo um trabalho que precisa ser feito multidisciplinar para que isso melhore. Tem certas dinâmicas familiares também que são bem difíceis e que também são assuntos, vamos dizer assim, sensíveis para serem abordados numa primeira consulta ou dependendo do médico, dependendo do nível de confiança que eu tenho. Mas muitas vezes
Até isto também melhora. Porque tudo é uma questão de confiança, tudo é uma questão de entrega, tudo é uma questão da gente estar aderindo ao tratamento e estar sentindo que está funcionando, né? E como eu falei, a pessoa precisa abrir mão das suas experiências negativas com a medicina, com o colega. Porque às vezes, é como eu falei, às vezes você desistir do profissional é direito seu, mas desistir de você mesmo não é. Desistir da sua saúde não é direito seu. Você sempre tem que... A saúde é sua, você tem que lutar por ela. Ah, eu fui em tal fulano de tal e não melhorou minha insônia. Então, troca de médico, mas não troca a sua saúde. Não tem nada, não tem trabalho no mundo, dinheiro no mundo que pague sua saúde. Ninguém vai cuidar melhor da saúde do que você mesmo. Então, não desista da sua saúde porque a sua experiência foi ruim, ou porque você foi maltratado, ou porque não aconteceu o que você queria, ou porque a sua expectativa não foi atendida ali naquele momento. Né? Doutor, onde é que você se vê daqui 5 anos com essa medicina aí mais consciente e integrada? Bom, eu me vejo resolvendo um pouco melhor esses pacientes e acolhendo eles melhor, tá? E eu vejo também assim, um jeito também deles estarem mais conscientes que todos esses fatores influenciam, né? É uma questão muito de educação, tá? Que é um desafio muito grande do nosso país, né? Que muitas vezes a gente vê paciente, outros colegas falam que é ansiedade, o paciente não acredita. Ah, eu tenho dor no ouvido. Olha, é disfunção temporomandibular, tá? É de ansiedade. Seu ouvido é normal, sua audiometria é normal, não tem otite nenhuma. Doutor, eu não acredito nisso, não. Tá bom. Ah, mas eu percebo que quando eu fico nervoso eu aperto. Tá, então você não acredita ainda assim? Então, assim, eu acho que é todo um trabalho de psicoeducação mesmo, tá? De educação em saúde mesmo, que tem que ter essa consciência de que todas essas coisas influenciam, né? Eu preciso dormir direito, eu preciso ter qualidade de vida, os meus músculos, as minhas dores, nosso corpo é uma caixa de ressonância, a gente ressoa o que está acontecendo, o que está ao nosso redor, e a gente tem que ter esse olhar mais amplo, né? A gente não pode olhar só para o ouvido, para o nariz, para a garganta, isoladamente do resto do corpo. A gente tem que olhar o corpo inteiro. Onde que estão as influências, as outras coisas, né? E eu acho que o que faz grande diferença é quando o paciente entende que isso tem conexão. Fala, o que você come tem relação com o teu zumbido. A sua saúde intestinal tem relação com o seu zumbido, com o teu cérebro. O que você come, a dieta que você tem relação com a tua saúde mental. A tua saúde mental tem relação com tudo isso que a gente está conversando. Se você está bem ou não está bem, vai influenciar no meu tratamento. Se você procura estar bem, procura entender, a nossa probabilidade de sucesso junto é melhor. E eu torço para que essa parceria dê certo e seja sucesso. Doutor, quebra, se você puder, né, uma crença aí, se você pudesse eliminar uma crença sobre zumbido, tontura e insônia, qual seria? Acho que seria de zumbido não tem cura. Eu tenho que aguentar isso para sempre. Ok. E agora o nosso quadro final, e você vai voltar para conversar mais. Agora as respostas rápidas, em uma palavra ou até em uma frase, tá? Mais intuitivas. Zumbido para você é? Eu acho que zumbido é uma resposta do organismo que eu preciso entender. Tontura quase sempre esconde? Vamos dizer assim, esconde uma causa que eu consigo encontrar. Basta procurar direito. Insônia é um sinal de? Vou colocar assim, de uma agitação mental. Saúde mental na otorrino é? Fundamental para resolver doenças tão desafiadoras. Um erro comum dos pacientes? Não acreditarem que saúde mental tem a ver com isso. Um hábito que muda tudo? Autocuidado. Uma frase que resume a sua medicina? Eu acho que seria uma abordagem 360 graus. Olha, doutor Amadeu, eu quero agradecer não só por você ter ido, né, aprender e exercer a medicina, mas aprender a ouvir a emoção das pessoas também. E como vocês sabem, eu sempre falo e vou continuar falando, é para isso que esse programa existe, porque são de profissionais, né,
Assim, se alguém for lá e ele não for tão bonzinho desse jeito, volta aqui, escreve pra gente. Mas não é sobre bondade, é sobre humanidade. Você merece ser olhado no olho, ser questionado e resolver. Não é normal sentir dor. Nós também, enquanto mulheres, somos normalizadas aí o tempo todo de que, tá tudo bem, tá ficando gaga. Não. Procure um profissional que olhe para você como um todo, porque nós não somos pizza. Eu falo que, mas eu não sou pizza? Vai olhar só essa parte? Então, o dermatologista, ele tem que voltar a olhar a unha dentro do dedo, né? A gente merece esse tratamento. Só que isso só vai mudar ou com profissionais conscientes ou com pacientes conscientes. Então, aqui a gente tem uma gama de profissionais falando, mostrando o quanto eles conhecem, porque um profissional, para ele vir até aqui, para ele responder, de fato, ele tem que ter se qualificado e entender do que fala, né? E estar aqui diante das redes sociais hoje, que é a extensão realmente do consultório. Obrigada de coração, foi muito gratificante ouvir tudo isso. E eu que agradeço o convite. E, como sempre, vou deixar aqui na descrição como encontrar. Onde é que a gente te encontra, doutor? Então, eu trabalho atualmente na Otorrino DF, tá? E na Otorrino Gama, tá? Estou à disposição de quem precisar. Vou deixar aqui, como sempre, como encontrar o doutor, toda a formação, tudo que ele estudou. E você, sempre que puder, encaminhe conteúdos de qualidade. Na vida, a gente tem que contagiar e não mais contaminar. E não coloca mais a unha dentro do seu ouvido. E até o próximo Consultório Aberto.